Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por ter vindo a essa aula e obrigado sempre pelos elogios, pelos cliques nos likes ali, que isso ajuda bastante a promover o canal assim, e a divulgar esse canal. Agradeço muito pelos likes ali. E hoje eu estou aqui meio escondido porque eu já montei um estúdiozinho aqui para nós. Eu vou falar hoje sobre a distância hiperfocal, que é como a gente usa essa profundidade de campo que cada diafragma dá pra gente, né? Uma distância em foco ali, e cada lente dá uma distância diferente da outra. E hoje a gente vai tentar aprender a como usar esses diafragmas, os diafragmas não tão fechados, para que a gente consiga focar objetos ou várias pessoas, uma do lado da outra ali assim, mas na diagonal, assim, que tem uma distância entre elas. E a gente vai tentar fazer isso hoje. Bom, como a gente já sabe, cada lente tem uma distância focal dela, que é a milimetragem, mas essa distância hiperfocal não tem a ver com a distância focal, a não ser nesse tamanho, assim, e a diferença das lentes. Em cada lente, né, todas as lentes que existem, ela tem uma aproximação máxima, que numa 24mm é mais ou menos 25 centímetros, 20 centímetros é a aproximação máxima que ela consegue focar. E de 20 centímetros ele vai até mais ou menos uns 4 metros, 3 metros, e a partir desses 3, 4 metros vira o infinito. Então significa que se eu estiver fotografando uma pessoa com esse 24mm ou qualquer coisa que esteja na minha frente ali, e ela estiver uns 3, 4 metros de distância, e eu der o foco nela, esse foco para trás do infinito ali vai estar tudo em foco. Mesmo que use o diafragma mais aberto, assim, pode ser diafragma 1.4, 1.8, qualquer diafragma, e toda lente faz isso. Numa lente 50mm, por exemplo, essa distância mínima já chega a ser uns 40 centímetros, 50 centímetros. É o mínimo que ela consegue focar, a distância mínima, assim, de um objeto próximo à câmera. E além dessa distância mínima, esse foco vai até uns 5 a 7 metros, e a partir dos 7 metros já vira infinito. Então isso significa que se eu focar alguém ou alguma coisa a 7 metros de distância de mim, da câmera, para trás desses 7 metros vai estar tudo em foco, mesmo usando o diafragma todo aberto, mesmo sendo 1.4, 1.2 ou 1.0 até, no caso de 50mm. Numa 100mm, por exemplo, que não seja macro, né, uma 100mm normal, essa distância mínima vai ser próximo de 1 metro, 70 centímetros, 1 metro, assim, a distância mínima que ela consegue focar. E para frente, ali para o infinito, já vai chegar a 8 metros, 10 metros de distância. E o que significa que se eu focar uma pessoa a 8, 10 metros de distância usando essa 100mm, para trás dela, para o infinito, vai estar tudo em foco, mesmo usando o diafragma todo aberto, porque o infinito já está nessa distância, e a partir desse último metro que está marcado em algumas lentes, já vira infinito. Então para trás tudo vai estar em foco. Numa 200mm, essa distância mínima já seria 1,20 m mais ou menos, e essa distância do foco ali, do infinito para frente, seria mais ou menos uns 10, 12 metros. Mais ou menos isso. Daí a partir de 10, 12 metros para frente já está tudo em foco. E o desfoque vai acontecer para cá, né, para próximo da lente, assim, se tudo que tiver para nossa direção aqui, né, se tivesse galho na frente aqui, ou algumas flores, e essa pessoa a 10 metros de mim aqui, eu com a 200mm focada nela, tudo para trás aqui estaria desfocado também, né? E o que estivesse para trás dele estaria em foco, por causa do infinito, usando qualquer diafragma. Quando eu focalizo alguma coisa assim que tem essa distância entre eles, e eu preciso que ele entre em foco,
vai acontecer isso. Vou usar esse diafragma 8 e o diafragma 11, então a gente já sabe que no diafragma 8, por exemplo, a gente tem essa profundidade de campo um pouco menor que o 11, mas ele tem uma distância X, e essa distância X, esse centro de onde está o foco, que é onde vai fazer a diferença de onde eu focar. Então, se eu foco nesse primeiro aqui, eu já sei que o do fundo vai ficar fora de foco. Se eu foco do fundo, eu sei que o primeiro aqui vai sair fora de foco. Então, a lógica, né, fala para eu focar ali no meio, mais ou menos, um pouco para trás do bonequinho verde, que é o Luigi. Que na foto, ele, como vai ter essa profundidade de campo, aí o de trás ali vai entrar um pouco mais em foco, e o da frente também, que pode não chegar a entrar totalmente em foco, mas disfarça um pouco assim, e ajuda um pouco mais a fotografia ficar mais bonita. Eu vou mostrar agora aqui numa lente antiga, numa fixa, uma Prime da Leica, que é a 50mm diafragma 2. Eu vou mostrar que essa distância hiperfocal já existia marcada na lente. A gente consegue ver na lente que tem os diafragmas embaixo aqui nesse anel, né? Todos os diafragmas aqui, e nessa parte central aqui tem todos os diafragmas marcados também. Tem o 16, 11, 8, 4 e 2. O 2, como dá pra ver, ele tá bem no centro ali. Já não existe profundidade de campo ali nesse trecho. Mas nas outras, em 8, 11, 16, já aumenta bastante esse espaço, né? E esse espaço servia para isso. Vamos supor que a gente estivesse usando o diafragma 8, se eu colocasse esse símbolo do infinito aqui no 8, nessa linha de baixo que é em metros, então significa que entre esses dois 8 aqui, que vai dar uma distância de uns 4,5 metros mais ou menos, do primeiro 8 até o 8 que está no infinito. Então significa que de 4 metros em diante, qualquer coisa que estivesse focada a 4,5 metros mais ou menos, e estivesse usando esse diafragma 8, para trás dessa pessoa já estaria tudo em foco. Vamos supor que a pessoa estivesse um pouco mais próxima. Se, vamos supor, tivesse uma pessoa a 1,5 metro, vou colocar aqui no 8, no 1,5 metro, e dá pra ver que no segundo 8 ali vai até uns 2,30 metros mais ou menos. Então significa que nesse espaço aqui de 1,5 metro a 2,30 metros, assim, tem uns 70, 80 centímetros. Esses 70, 80 centímetros vão estar em foco. Já vem marcado essa distância hiperfocal nela, né? Se eu usasse o diafragma 11, 16, eu poderia colocar aqui no 16 no infinito, e nesse primeiro 16 aqui que dá pra ver. Então, a partir de 2,40 metros mais ou menos em diante, tudo estaria em foco usando esse diafragma 16. Ou se tivesse em diafragma 11, tivessem 3, 4 pessoas assim numa distância assim de 2 metros até 4 metros e pouco, estariam em foco. Então, se tivessem 5 pessoas, né, entre essa distância de 2 metros até uns 4,5 metros, assim, entre eu, assim, ó, a distância de mim de 2 metros até o primeiro, e a última pessoa estaria ali aos 4,5 metros, e eu usasse esse diafragma 11 e focasse ali no centro, né, focasse como está focado aqui nessa lente, todas essas pessoas estariam em foco. Então esse número que está aqui, né, entre esse espaço que tem entre esses diafragmas, essa é a distância hiperfocal. E eu girando aqui o anel do foco, eu poderia escolher aqui assim aonde eu quero que encaixe essa distância hiperfocal aqui, para que todo aquele trecho que eu quero fique em foco. A gente está vendo aqui agora na 2470 2.8 essa reguinha da distância em metros e em pés aqui, mas o em pés não vai aparecer por causa da sombra, né? E a gente consegue ver aqui que tem essa linha branca, né? E essa linha branca aqui de baixo, que é o do foco onde está o infinito.
Nessas lentes novas, né, e algumas das antigas, ele tem essa marcação além do infinito aqui, por causa do infravermelho, que o infravermelho tem uma distância do foco aqui diferente do filme normal, e por isso tem essa distância a mais aqui no foco. Mas aqui seria o infinito nessa lente, e como a gente consegue ver ali no lado direito ali tem o 24, 28, 35 e 70 milímetros em vermelho e a barrinha que chega embaixo. Essa barrinha indica onde é o que vai estar essa distância hiperfocal, né, nessa lente, e conforme o zoom que a gente dá, né. Se a gente estivesse usando aqui a zoom 70mm, e esse que está em vermelho significa só o diafragma mais fechado, que nessa lente é o 16. Então, usando o 16 nessa lente em 70mm, estaria mais ou menos aqui assim. Então estaria mais ou menos em uns 5, 6 metros em diante, já estaria tudo em foco. Se usasse a 24mm que ele vem para o canto, ele vai sumir aqui a barrinha branca, porque ele vai entrar debaixo ali. Mas se estivesse com a 24mm, estaria próximo dos 2,5 metros mais ou menos em diante, até o infinito já estaria tudo em foco. Então esse trecho aqui que aparece nessas lentes aqui é onde está essa distância hiperfocal. Mas isso já não é tão comum nas lentes de hoje em dia, principalmente nas zooms, que tem zooms 1855, 1800 e pouco, assim, que já não dá para colocar essa linha mostrando essa distância hiperfocal, porque teria que fazer um outro mecanismo para isso, né? Então, para baratear o custo é assim mesmo, né? Então eles deixaram desse jeito. Eu montei o nosso estúdiozinho aqui com os nossos parceiros ali, os nossos amigos aqui, que são as personagens das nossas fotos, e a câmera tá aqui. Eu vou fazer com a DSLR, porque é com esse tipo de câmera que o desfoque maior vai acontecer, né? Com câmera compacta, ultra zoom, já é bem menor esse desfoque das câmeras. No nosso caso aqui, eu vou usar o diafragma 8 e o diafragma 11, que o 8 não é tão fechado assim, nem o 11 também não é tão fechado. Eles são os diafragmas intermediários. E eu já foquei aqui, a lente está mais ou menos em 65 aqui, mais aquele fator de corte que vai dar próximo de uns 100 milímetros. E vou usar sempre o diafragma 8 aqui, e a gente pode ver que tem uma distância ali entre os bonecos. A distância deles aqui, entre eles, é de 15 centímetros mais ou menos. E eu vou fazer uma fotografia de cada, para a gente ver aonde colocar o foco aqui. Aquele botão do preview da profundidade de campo que existe em algumas câmeras ajuda bastante nisso, porque a gente consegue ver aonde vai ficar o foco, né? Onde vai entrar em foco. Mas isso não importa muito, porque se a gente souber o que vai acontecer e souber mais ou menos quanto é que entra em foco com o diafragma 8 ou 11, a gente já vai conseguir prever aonde é que a gente pode dar o foco, porque a gente já sabe que o ponto onde está o foco, uma parte para frente está em foco, duas partes para trás também estão em foco. Então já é um auxílio a mais para a gente dar um chute um pouquinho mais certeiro. Eu vou fazer agora aqui uma foto de cada um lugar focado aqui. Eu vou fazer assim, eu vou ligar a câmera aqui e vou fotometrar. A câmera está em manual como sempre, o diafragma está em 8 ISO 100, e vou fotometrar aqui no zero, que deu 0,3 segundos de tempo de exposição. Primeiro eu vou focar aqui no Freeza, que é o primeiro bonequinho aqui que a gente já conhece, que é o branco. Eu vou dar o foco nele e depois coloco as fotos no vídeo também. Aqui estava no disparador a 2 segundos, né? E já apareceu a foto. A gente vê que o Freeza está em foco, que é o bonequinho branco, mas o Goku, que é o da calça laranja, está fora de foco lá no fundo. Eu vou dar o foco agora no Luigi aqui, que é o segundo boneco, e dou o foco nele. Vou usar esse mesmo diafragma 8. Aqui também vai disparar com 2 segundos para não tremer a câmera. E na fotografia, deixa eu ver aqui,
já melhora só um pouquinho o foco do Goku que está lá no fundo. Agora eu vou focar o terceiro boneco ali, que é o Trunks, e vou tirar a foto também. Ele vai ter esse delay de 2 segundos para não tremer a câmera, e vou dar o foco ali no último boneco agora, que é o Goku. A gente vê que com o diafragma 8 a gente não consegue colocar todos esses aqui em foco por causa da distância que eles estão da câmera. Mas uma delas aqui, que foi o foco aqui no segundo boneco, no segundo e no terceiro, quando eu dei o foco aqui nesse centro aqui, assim mais ou menos, ele entrou melhor em foco. Eu vou fazer assim agora, eu vou focar exatamente esse centro aqui, pra gente ver se vai dar esse foco total aqui. Agora eu dei o foco entre esses dois bonecos aqui, pra gente ver qual vai ser o resultado. E tem uma régua ali do lado que talvez apareça também. Agora, olhando essa foto aqui com o diafragma 8, com esse foco que foi exatamente aqui nesse centro, a foto já ficou um pouco melhor, assim, já não que tenha melhorado totalmente, que tenha dado foco em todo mundo, mas ele ajuda bastante a entrar em foco e a gente descobrir aonde dá esse foco. Eu coloquei agora no diafragma 11 e vou fazer essas 3 fotos de novo. Eu vou fazer com o foco no Freeza ali no branquinho, e depois vou fazer o foco lá da calça alaranjada, que é o Goku. E vou fazer agora aqui, já está focado no primeiro boneco, e vou fazer a fotografia. Agora eu vou dar o foco no último boneco. O foco agora está lá no Goku. E agora eu vou fazer o foco entre o segundo e o terceiro boneco. E a gente consegue ver que realmente isso ajuda bastante, assim, o local onde a gente coloca o foco, quando tem essa distância entre as pessoas, assim, que vai dar uma desfocada em um deles. Então esse tipo de uso do diafragma, dessa distância hiperfocal, ajuda bastante. Isso precisa de treino e precisa que vocês entendam assim qual diafragma usar e aonde eu focar com esse diafragma. E isso requer treino, assim, e paciência de tentar fazer e errar às vezes e conseguir fazer uma hora. Isso não é muito difícil de se entender, porque é uma coisa fácil de fazer até, né? Mas é difícil assim da gente realmente usar isso, raciocinar na fotografia, assim, que a gente consiga juntar todas esses mecanismos e fazer com que esses mecanismos mudem assim de posição entre eles, e a gente consiga fazer uma foto mais bonita, sem ter a necessidade dessa dependência do eletrônico da câmera. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula. Eu espero que tenha dado para entender assim como é que funciona esses diafragmas, e que somos nós que controlamos isso, né? E somos nós que podemos fazer com que essa profundidade de campo caia no lugar que a gente queira. Então é importante a gente treinar para a gente poder entender bem isso. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, e não se esqueça de clicar no gostei, favoritar, que mais, compartilhar, comentar e fazer aquela pesquisa de preços dos nossos patrocinadores. É isso aí, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.